Boa noite. Há mais de 60 anos, a pesquisa eleitoral tem sido um elemento fundamental nas eleições. É por meio delas que os candidatos e partidos políticos desenvolvem estratégias para campanhas, identificam regiões onde tem menos ou mais chances de vencer. E as pesquisas também fornecem matéria-prima para as análises da imprensa e de acadêmicos, mostrando não apenas os candidatos preferidos pela população, mas também os temas que mais preocupam as pessoas, como segurança, saúde e educação. O Brasilianas.org dessa segunda-feira vai discutir as pesquisas eleitorais. Vamos entender quais são os métodos dos institutos, o peso do fator estatístico durante as campanhas, as divergências nas pesquisas de 2010, por exemplo, e o significado desses movimentos de onda. Para debater o assunto, recebemos no nosso estúdio em São Paulo a diretora executiva do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, Márcia Cavallari. E no estúdio do Rio de Janeiro, o professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Marcos Figueiredo. E contamos também com a colaboração da jornalista Fernanda Balsalobre. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode participar enviando perguntas no www.brasilianas.org. A primeira pesquisa eleitoral feita no Brasil já tem muito tempo, é da primeira metade do século. Vamos lembrar como foi esse primeiro levantamento de intenção de votos. A primeira eleição presidencial depois do período do Estado Novo com Getúlio Vargas foi em dezembro de 1945, a eleição da redemocratização. Getúlio Vargas renunciou e apoiou o general Eurico Gaspar Dutra. O candidato da oposição foi o brigadeiro Eduardo Gomes. A primeira pesquisa foi feita pelo recém-criado Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa, o IBOP. No levantamento em São Paulo, o brigadeiro Eduardo Gomes aparecia na frente. Na época, o IBOP dividia o eleitorado pelo critério de grau de cultura. Na pesquisa divulgada 6 meses antes da eleição, no grau de cultura superior, Eduardo Gomes tinha mais de 40% dos votos contra 11% de Dutra. No grau elementar, Dutra tinha 22% e Eduardo Gomes 15%. Em branco, os votos alcançaram mais de 60%. No final, o candidato situacionista, Gaspar Dutra, ganhou a eleição com vantagem de 20% dos votos. De lá para cá, muita coisa mudou. As pesquisas evoluíram. Muitos institutos passaram a fazer os levantamentos. E hoje, as pesquisas fazem parte da corrida eleitoral. Nenhum candidato abre mão delas. Bom, isso é um tema interessantíssimo, ainda mais agora que vai começar já o horário gratuito, né? Eu queria ver com a Márcia primeiro, para historiar um pouquinho, o que eram essas pesquisas dos anos 40, Márcia? O que era o eleitor dos anos 40 comparado com o eleitor de agora? Bom, uma diferença básica é o acesso à informação, né? A informação naquela época era meio restrita a uma parcela da sociedade. Antes eles morriam de sede, hoje morrem afogados, é isso? Hoje tem muita informação, né? Tem que selecionar as informações e com o próprio advento da internet faz com que as informações cheguem simultaneamente aos eleitores. Eu me lembro, eu não trabalho no IBOP desde 1940, mas no período pós-redemocratização, em 1982, nós tínhamos um cuidado de começar a fazer as pesquisas dos interiores mais longínquos das capitais, porque se ocorresse um fato na última hora, na campanha, até essa informação se propagar para o interior, demorava, né? Hoje é tudo simultâneo, todos acompanham simultaneamente tudo o que está acontecendo e essa velocidade da informação faz com que também as pesquisas tenham que ser feitas cada vez em períodos mais curtos e cada vez mais próximos da eleição do que antes, né? Antes você podia fazer uma pesquisa 20, 15 dias antes, muito dificilmente mudaria, né? Além disso, também acho que uma diferença importante que tem de lá para cá, que as pesquisas daquela época se restringiam a entrevistar os grandes centros. Então, por exemplo, essa pesquisa que a gente acabou de ver, era restrita à região São Paulo e Rio de Janeiro. E São Paulo e Rio de Janeiro tinham o poder de representar o Brasil como um todo. Hoje não mais, né? A gente sabe muito bem que as 9 regiões metropolitanas representam mais ou menos 1/3 do Brasil e a grande maioria está no interior, 64%. Então hoje, se fizéssemos uma pesquisa para representar o Brasil só com São Paulo e Rio,
ia ser um resultado bem diferente. Eu queria ver com o professor Marcos Figueiredo. Boa noite, professor. O professor Marcos Figueiredo é um dos mais importantes analistas, é uma espécie de mediador aí dos embates que costumam ocorrer nessa área de pesquisa. Professor, nos anos 40 nós tínhamos um país fundamentalmente rural ainda, né? Um grau de analfabetismo muito grande. A Márcia estava falando que as pesquisas se restringiam a São Paulo e Rio, que eram as caixas de ressonância, digamos assim. Qual que era a metodologia lá nos anos 40, ou 50, ou ainda 60, sem as grandes redes de televisão e rádio, para poder, principalmente nas eleições majoritárias para presidente, ter uma ideia do que pensava o eleitor em termos nacionais? Olha, naquele período dos anos 40, 50, o país era rural. As grandes concentrações estavam ainda tornando-se importantes no cenário político. Entretanto, lembrar que até os anos 58, o eleitorado brasileiro era muito restrito e, coincidentemente, apenas o eleitorado das grandes cidades, estamos falando de Rio, São Paulo, Porto Alegre e cidades desse porte, eram eleitores, porque no interior, no grande Brasil, o Brasil chamado Brasil Profundo, a maioria não era eleitor. Então, a pesquisa nessas regiões do Centro-Sul e o urbano, tá, ela realmente representava a opinião dos eleitores, porque ali estavam os eleitores, já que no interior eles não eram eleitores, eram muito poucos, e a metodologia usada até então era basicamente, teoricamente, seguindo o mesmo padrão do que se segue hoje. Claro que hoje, com o advento de novas tecnologias e tecnologias já operadas nos anos 60, as pesquisas foram ficando cada vez mais, tecnicamente falando, bem melhores do que ocorria nos anos 40 e 50. Professor, se fosse... De modo que o que temos na história do Ibope, e temos também algumas pesquisas isoladas feitas por acadêmicos e professores americanos que estiveram no Brasil na época dos anos 60, também aplicaram pesquisas concentradas em Rio, São Paulo e outras capitais, que também seguiam os padrões acadêmicos e internacionais de pesquisa de opinião e retrataram, de certa forma, o que de fato estava acontecendo. Ora, embora o voto sempre foi obrigatório no Brasil, mas a obrigação no sentido restrito de tornar-se eleitor não era seguida, porque não havia penalidade nenhuma, a distribuição da facilidade de votar era muito precária, e então acontecia que na área rural do país o eleitorado era muito restrito. Certo. Márcio, só para entender um pouquinho, quem foram os pioneiros, quem é que ajudou a modelar essa escola de pesquisa eleitoral no país? Isso é um padrão global que tem que ter adaptações para cada país, ou é um método estatístico que se aplica a qualquer país?
Não, a teoria estatística tem vários modelos de amostragem, né? O objetivo de você, quando você faz uma pesquisa, é você ouvir uma amostra, tirar uma amostra da sua população e tem várias metodologias. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, ninguém faz pesquisa face a face como nós fazemos aqui no Brasil. É tudo por telefone, porque a penetração de telefone é bastante homogênea em todas as classes sociais, né? Aqui no Brasil, a gente começou a ter um crescimento. Primeiro, a evolução do telefone nos homicídios foi lenta, até pelo próprio período que nós vivemos de mercado fechado e a ditadura e tudo mais. E quando se abriu e começou a privatização, junto praticamente vieram já os celulares, né? Então, a telefonia fixa, ela teve um crescimento, mas ela estacionou e até recuou um pouquinho porque está sendo substituída por telefone celular pré-pago. Né? Então, no Brasil, a gente faz as pesquisas face a face, ou seja, a gente ainda entrevista todo mundo pessoalmente, entrevistador com entrevistado. E aí, nos outros países, nos Estados Unidos, hoje se usa muito já pesquisa por internet, porque também o acesso já é bastante homogêneo. Aqui, você pode até fazer pesquisas por telefone, pesquisa por internet, mas você tem que fazer uma leitura de que você está trabalhando com um segmento social da população e não com uma amostra representativa do eleitorado ou da população brasileira, porque temos problemas de acessos em relação ao telefone e em relação à internet. Em termos metodológicos de amostragem, os modelos de amostras utilizados são padrões, né? É uma teoria, então tem vários modelos ali. A questão essa de começar a trabalhar por amostragem no mundo começou com o George Gallup, nos Estados Unidos, em 1936, e a partir daí foi se desenvolvendo na história do Ibope mesmo. Ele teve uma participação, o George Gallup, na origem do Ibope. Ele deu uma consultoria aí? Sim, porque o fundador do Ibope, ele tinha uma rádio em São Paulo, que chamava Rádio Cosmos, e ele tinha essa curiosidade de falar, quem será que ouve a minha rádio, quem será que gosta de ouvir a minha rádio ou não? E ele queria buscar uma metodologia que ele pudesse aferir isso. E descobriu daí que tinha o Gallup, o senhor George Gallup, nos Estados Unidos, viajou até lá, conversou com ele, como é que ele podia fazer isso, recebeu lá umas orientações, voltou para São Paulo, fez a pesquisa de acordo com a orientação recebida, e concluiu que a rádio dele era a última colocada no ranking, fechou a rádio e fundou o Ibope. A origem do Ibope foi essa. Boa essa. Fez literalmente do limão uma limonada aí. Professor Marcos, uma curiosidade aí sobre anos 40 e 50, essa questão do Brasil rural e do Brasil urbano, né? O Brasil rural tinha, obviamente, os eleitores de cabresto. Então, digamos, a pesquisa era muito mais saber quantos eleitores tinha cada coronel rural no cômputo geral dos votos, né? Como é que era? Isso chegava a ser considerado isso? Quer dizer, o interior, com o voto de cabresto, ele tinha um peso expressivo a ponto de exigir uma gambiarra aí na metodologia brasileira? Olha, gambiarra não. O fato é que, apesar dessa realidade que você está descrevendo, a pesquisa não ia até o Brasil profundo. Ela ficava até nos grandes centros. E nos grandes centros, essa questão do voto de cabresto não tinha importância. Tá? Agora, quando estamos falando de eleição majoritária, presidencial e até mesmo para governador, o voto de cabresto tem uma presença relativa, é pequena. Agora, se estamos falando de voto parlamentar, deputado estadual, deputado federal, aí sim o voto de cabresto tinha realmente um poder enorme. Aliás, até hoje, porque a bancadas estaduais no Congresso, na Câmara de Deputados, é formada de lideranças locais nos estados. Locais, quero dizer o seguinte, o candidato a deputado, ele tem ascensão sobre determinadas regiões.
São então, pouquíssimos os eleitos que têm uma votação dispersa, que cobre a maior parte do território do Estado. Então, a grande maioria é, na verdade, uma liderança regional, internamente no município. E assim tem sido, e assim continuará sendo, seja qual for o desenho previsto ou na vontade dos reformadores, porque é assim a vida e nada vai mudar. Então, fazer pesquisa para deputado, por exemplo, é uma tarefa insana, porque você tem que fazer uma pesquisa no qual o deputado diz aonde ele supõe que tem candidato, que tem apoiadores. Isso, para os cargos executivos, não é verdade. Nos cargos executivos, mesmo no período pré-1960, os governadores, os candidatos a governadores, tinham uma presença estadual, né? Principalmente na eleição presidencial, o candidato tinha uma presença nacional e dentro dos estados. É claro, com apoio dos governadores, com apoio das lideranças políticas do estado. Mas o voto de cabresto não tinha a menor importância para a eleição de Dutra, a eleição de Getúlio e de JK. Tá. Muito bom. A jornalista Fernanda Balsalobre tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode enviar perguntas para o www.brasilianas.org. Fernanda. Obrigada, Nassi. O José de Queiroz Medeiros, de João Pessoa, ele pergunta: por que os institutos de pesquisa não são punidos quando cometem erros graves e influenciam no resultado final da eleição? Algum instituto de pesquisa já sofreu algum tipo de punição no Brasil? Para mim? Para você, Marcos. Não, bom, primeiro que o instituto de pesquisa faz é medir a opinião dos eleitores, né? Então, é importante a gente contextualizar que a pesquisa é um diagnóstico do momento que você está levantando a pesquisa. O que você está diagnosticando hoje não pode ser uma projeção para o futuro, né? Não é um prognóstico do futuro, é o diagnóstico de hoje. Nesse contexto, com as informações que os eleitores têm, eles estão com essas opiniões em relação às eleições. Então, muitas das vezes acontece que parece que há um erro porque querem fazer, mas por que não mostrou que o candidato não cresceu antes? Porque ele não cresceu antes, ele cresceu na reta final, ele cresceu no último momento ali, né? A gente tem visto também, ao longo do tempo, que o eleitor, com o exercício do voto, ele não quer errar. À medida que começamos a votar, ele espera, e aí coisas, né, foram acontecendo. Então, votou para presidente em 1989, teve todo o processo de impeachment do Collor. Então, isso faz uma decepção para o eleitor, né, e outras coisas, outros exemplos que nós temos por aí. Então, ele espera até o último momento, falando, bom, eu estou preferindo esse candidato aqui, mas vou esperar até o fim para ver se até lá não vai aparecer uma denúncia contra ele, se ele vai bem no último debate. Então, e o que a gente está medindo é a opinião das pessoas, que podem mudar com as informações que ela recebe. Quando a gente entrevista uma pessoa, eu não peço para ela escrever e falar, olha, agora você vai assinar um papel que você não pode mais mudar de opinião, porque senão a pesquisa vai dar errado. Então, a gente tem que ficar monitorando isso. E a outra questão também, eu acho que a pesquisa não tem... O que a pesquisa mostra é uma tendência. É uma tendência. Ela não dita a última palavra, ela não é a verdade absoluta. Toda pesquisa tem uma margem de erro amostral associada. Então, o que a gente apura da pesquisa, ela tem que ser interpretada como uma estimativa que pode estar entre tanto e tanto, né, entre os valores lá do intervalo de confiança. E tem uma série de outros problemas, né, inerentes à metodologia da pesquisa que também podem prejudicar a realização da pesquisa, como, por exemplo, dados que nós usamos, dados oficiais que nós usamos para fazer as nossas amostragens. Então, por exemplo, agora estamos com um censo novo,
maravilha. Se não tivesse saído o censo, o último dado que teríamos em nível municipal seria o censo de 2000. O que mudou de 2000 para 2012 em todos os municípios brasileiros? Né? Em termos de economia, em termos de características. Então, tem uma série de fatores ali que fazem. O problema que eu acho que acontece é que quando o que a gente aponta é uma tendência, quando o resultado não é exatamente preciso, parece que há um erro e que é atribuído a uma questão ética. E não é isso, é uma questão... Simplesmente pelo fato de estarmos trabalhando com amostragem, você tem a probabilidade de que elas 100 pesquisas que você tira, 95 estejam naquelas estimativas e 5 fiquem fora. No próximo bloco a gente vai discutir um pouquinho essa questão das ondas aí, que acabam sempre pegando muita gente aí no contrapé. Vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bom, voltamos do Brasilianas.org sobre pesquisas eleitorais. Recebemos em nosso estúdio em São Paulo a diretora executiva do IBOP, Márcia Cavallari, e no estúdio no Rio de Janeiro, o professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Marcos Figueiredo. Nesse segundo bloco, vamos entender os critérios de uma pesquisa amostral, o peso da estatística no processo eleitoral e as divergências nas pesquisas. E também quais as determinantes dos famosos movimentos de onda, aquela onda que de repente pega todo mundo de surpresa, ou aqueles que vão para o pico e de repente caem. Eu queria primeiro fazer uma provocação para a Márcia. Márcia, em 2010 eu participei de um seminário lá em Belo Horizonte sobre pesquisa de opinião, que você estava presente, e no seminário foi mencionado um prêmio que você ganhou de um trabalho lá nos Estados Unidos, prevendo no começo de 2010 a vitória da Dilma. Eu pergunto o seguinte, você tem um conjunto de variáveis que entram no jogo. Para você, em cima daquelas variáveis, no começo do ano, ter uma previsão lá adiante, o que entra de cartesianismo fechado e o que entra também da intuição de entender naquele emaranhado de variáveis quais são as variáveis determinantes da vitória de um candidato? Então, na verdade, aquele estudo foi um estudo que a gente queria entender se uma segmentação do eleitorado, quer dizer, medir atitudes e comportamento do eleitor, era suficiente para fazer alguma previsão de voto. Isso existe nos Estados Unidos, lá é mais fácil porque a gente tem 2 partidos, democrata e republicano, aqui fica mais difícil porque a gente tem muitos partidos. E, na verdade, o que a gente aplicou, esse estudo, a gente viu que somente as variáveis de comportamento do eleitor não são suficientes para explicar o voto. Né? Tem que entrar outras variáveis situacionais do contexto da eleição para melhorar essa explicação. Só o comportamento do eleitor, você analisar esse aspecto da opinião ali, do eleitor mesmo, do comportamento, não é suficiente. Então, ali naquele modelo, na verdade, o que a gente viu é que se de fato a Dilma fosse identificada como uma continuidade do governo Lula, aumentava em muito as chances dela ser eleita. Era a variável que estava pesando mais e explicando mais o voto nela. Então, à medida que ela foi sendo conhecida, isso foi, tanto que esse estudo foi feito em março de 2010. Quer dizer, você tem uma hipótese que era essa, que quando houvesse identificação, ela cresceria. Daí você testa a hipótese no campo. E daí a gente testa, levanta, faz isso, e daí com modelos estatísticos, tem vários modelos, você consegue trabalhar com o peso que essas variáveis terão na decisão do voto do eleitor. Né? Então, e isso é uma coisa situacional. Se o governo está ruim, muito provavelmente vai pesar que quer que mude. Né? Então tem que ser algum adversário ou não. Na eleição, por exemplo, municipal, a gente tem uma questão que é a esfera de governo mais próxima do eleitor, é a esfera de governo que impacta o dia a dia das pessoas. Né? Então tem transporte público, se recolher o lixo, se a creche. Você pode medir isso. Né? Então, com isso você consegue construir modelos. Mas também nem esses modelos são infalíveis, porque se o candidato, por exemplo, que está com todas as condições propícias para ele, no último debate leva um escorregão, ou tem um comportamento
que o eleitor não julga Fuma adequado... maconha ou não acredita em Deus, né? Tem variáveis que você não tem controle, É. né? E o eleitor, o que eu acho que é importante, né, dessa questão da pesquisa, é que o eleitor ele vai respondendo durante a campanha aos estímulos que ele recebe. E quais são esses estímulos? As informações que ele recebe dos candidatos via mídia, o horário eleitoral gratuito, Então, por as exemplo, inserções comerciais, as conversas que eles têm com familiares, amigos, colegas, tem todo, a internet tem crescido, a gente tem visto que a informação de internet também tem crescido. Então é um contexto onde ele busca uma série de informações para tomar a sua decisão, né? Então essas variáveis exógenas aí ao processo, a essa modelagem, muitas vezes na última hora ela aparece de repente. É um mau desempenho, é uma argumentação. Por isso que às vezes, né, a gente fala assim, uma campanha que bate muito no outro não tem sucesso. Muitas vezes o eleitor se põe no lugar daquele candidato que está apanhando e repensa a estratégia dele, né? Então, tudo tem que ser muito cuidado. Então, eu queria ver com o professor Marcos Figueiredo em relação a essas questões circunstanciais. Quer dizer, a percepção sobre se a realidade, se o país está bem ou está mal, se a situação do eleitor está bem ou está mal, depende muito dos meios de comunicação também, né? Nos Estados Unidos, a gente tem uma imprensa relativamente competitiva, digamos. No caso brasileiro, por exemplo, nós tivemos algumas eleições no Rio de Janeiro que havia rastões que eram divulgados com muita ênfase pela televisão e tudo. Quer dizer, esse fator de criação de uma percepção na opinião pública pela mídia tem muita influência no caso brasileiro ainda? Olha, a gente pode sim encontrar exemplos em que a mídia em geral interfere no processo eleitoral. Alguns modelos, digamos, casos clássicos, pode ser levantado, como, por exemplo, esse que você citou no Rio de Janeiro, na época em que, na primeira eleição de César Maia contra a Benedita, candidata do PT, em que a mídia local ela foi tendenciosa, oferecendo à população a violência dos arrastões. Não tem como provar, mas era perfeitamente visível que os arrastões que apareciam nas televisões, eles não eram uma recuperação do acontecto. As televisões estavam presentes no momento da eclosão do arrastão. Ok? Então, fica difícil a gente acreditar que não houve uma intenção da mídia em manipular esses acontecimentos. Agora, o eleitor, entende, ele vai, ao longo dos anos, com experiências, ele vai aprendendo, ele vai ficando calejado, ele vai vendo como que a mídia se comporta e acaba sabendo exatamente o que está acontecendo. Isso foi, por exemplo, em relação à reeleição do Lula. Na reeleição do Lula, a mídia brasileira, televisões, revistas, jornais, principalmente televisão e jornais, faziam uma oposição sistemática ao Lula, tendo visto os acontecimentos nos últimos anos do primeiro mandato, desde mensalão até aloprados, etc., durante a campanha. No entanto, ficou soberbamente demonstrado que, apesar dessa atitude da mídia em geral, o Lula ganhou fácil a eleição do segundo turno para a reeleição do Lula. Ou seja, o grosso do eleitorado estava mais preocupado
com o resultado da eleição, de como ficaria a vida deles com o segundo mandato do Lula, do que o que a mídia estava reportando sistematicamente contra o PT e contra o governo do Lula. Isso é um ato do quê do eleitorado? É um ato de negligência? Não. O eleitorado já aprendeu a fazer a distinção, o que é a briga, entre aspas, entre eles, ou seja, elite brigando com elite, e qual é o interesse político por trás dessa briga. E mais, o eleitorado, tá, desde do Brasil profundo até os grandes centros, sabe exatamente o que é que está em jogo na eleição. Tá? O que está em jogo naquela eleição de 2006, na eleição do Lula. Tá? Era um retorno ao tucanato ou era um avanço do projeto petista com o Lula? O eleitor sabia exatamente o que estava em jogo. Ele optou pelo retorno do Lula. Isto, inclusive, nos grandes centros, onde o Alckmin teve grande votação, em São Paulo, Minas Gerais e tal. Ou seja, essa distinção ficou clara, patente, as pesquisas mostravam isso, e a própria análise do resultado das eleições mostram claramente o que estava em jogo. E aí ficou claro que o eleitorado não está preocupado com o que a mídia está falando, exceto para uma camada muito restrita do eleitorado, identificada como a classe média intelectualizada, a qual tem problemas de lidar com o que acontece aqui em cima, no andar de cima, como os jornalistas falam, e aqui embaixo, no andar de baixo, o que o eleitor está buscando são governos que querem produzir favoravelmente para as camadas mais necessitadas. Professor, uma curiosidade. A física das últimas décadas, aí, ela avançou em muitas discussões sobre teoria do caos, essas complexidades aí. A gente vê na economia que, em geral, você não tem movimentos lineares. De repente acontece alguma coisa não prevista aí, a dimensão, a natureza da economia muda totalmente aí. No caso de eleições, a gente tem, eventualmente, esses fenômenos que surgem da noite para o dia aí, que os institutos não conseguem captar na hora. Do ponto de vista estatístico, do ponto de vista da matemática, das pesquisas, há alguma escola tentando, assim como os físicos tentam com a teoria do caos, tentar entender esses fenômenos que ocorrem eventualmente, ou tentar estabelecer alguma previsão para esses fenômenos, dessas ondas que surgem de repente? Olha, eu gosto de falar sobre esse assunto da seguinte forma. Nós, na área de pesquisa eleitoral e na área de previsão para resultados eleitorais, nós temos uma capacidade enorme de previsão. Neste particular, nós ganhamos de braçada dos economistas, que são incapazes de prever a banda da inflação, e raramente, temos resultados de pesquisas que erram o resultado do vencedor. Quando se diz, nesse nível de abstração que eu estou falando, errar
o resultado do vencedor, eu não estou errando o número, se ele teve 51% ou 52%. É se eu prevejo que ele será o eleito e o resultado vem ao contrário, ele torna-se o perdedor. Isto é muito raro quando trabalhamos com pesquisa de opinião seriamente feitas. E é o que ocorre nos Estados Unidos e é o que ocorre no resto do mundo e o que ocorre aqui no Brasil. Quando este erro surge comparando pesquisa com resultado oficial, vira um caso sério e é monitorado pela academia. As universidades e centros de pesquisa que estudam pesquisas eleitorais estudam esses casos raros para encontrar uma resposta. Se pegarmos dois exemplos. Nos Estados Unidos, famoso erro da eleição do Truman, que a mídia dizia, pelos institutos, o Dewey vai ganhar a eleição, e ganhou o Truman. Ou seja, há uma troca de resultado entre a pesquisa e o resultado da urna. Isso é raro. Tá? Na Inglaterra, isso já aconteceu alguma vez, na última eleição aconteceu. Havia uma previsão de que o Partido Trabalhista o Partido Trabalhista iria ganhar a eleição para o parlamento. Chegou na frente, ganhou o Cameron, né, Partido Conservador. Isso já tem vários artigos tentando explicar isso daí. E, portanto, nós estamos falando de erros que ocorrem assim muito esparsamente na história. Portanto, a teoria do caos não nos ajuda em nada. Por quê? Não existe nada mais previsível no comportamento social do que a última semana, do que o último mês. E isto não ocorre na economia, porque a variação dos indicadores econômicos mudam diariamente e numa velocidade muitíssimo maior do que ocorre no comportamento político. É. Portanto, a ciência política é muito mais previsível, ela pode muito mais predizer resultados eleitorais do que os nossos colegas economistas podem prever crises como tem acontecido. Simplesmente porque caos existe na economia. No comportamento político não tem caos, é muito previsível. Tá, professor. E vamos a uma pergunta que a Fernanda selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar perguntas pelo nosso portal www.brasilianas.org. Fernanda. A pergunta é do Daniel Bossanha, do Rio de Janeiro. Existe hoje uma nova forma de mobilização política eleitoral, que são as redes sociais. Institutos de pesquisa já levam em conta tais instrumentos e meios de comunicação para a divulgação dos seus resultados? Sim, todas as pesquisas que fazemos com fins de divulgação, imediatamente após a divulgação, elas são colocadas no nosso site. No Ibope tem Twitter também, então cada pesquisa que a gente faz vai para o Twitter. E os candidatos também estão usando cada vez mais as redes sociais como movimento de mobilização, né, dos eleitores e um espaço de troca de ideias. Agora, eu acho que ainda, assim, a partir de 2010, né, que foi amplamente liberado o uso da internet nas campanhas eleitorais, antes tinham algumas restrições, acho que a gente ainda não está, o uso que está sendo feito das redes sociais ainda não é o mesmo que é feita hoje nos Estados Unidos, né? Então, acho que ficou muito uma onda de que nos Estados Unidos, quando o Obama foi eleito a primeira vez, que usou redes sociais, ele usou com um fim específico
de arrecadação, né, para a campanha. E aí acho que aqui ainda não achou muito bem esse caminho, né? Que é muito usado para chamados Denúncias. assassinatos de reputação, desconstrução de imagem, muito negativo. isso. Denúncias, né? Desconstrução. Então, o uso, eu acho que ele ainda não está sendo feito plenamente, não é pleno, né? Com todas as possibilidades de... Então, na verdade, você tem que usar essa nova ferramenta como uma ferramenta de contato com o eleitor. Agora, né? agora, se for pegar a opinião, digamos, a opinião média nas redes, ela difere ainda bastante da opinião Sim, popular, difere, né? porque é, de novo, o problema de acesso. E radicalização Hoje, no também, Brasil, quem tem acesso à internet é uma determinada camada da sociedade. Então, são pessoas com maior escolaridade, com maior renda, né? Apesar de a gente ter, quer dizer, o uso tem crescido no Brasil, de redes sociais, de uso de internet, mas ela ainda não tem uma distribuição homogênea. Se você tem uma eleição onde não há uma clivagem social entre os candidatos, ela pode até resolver bem, assim como o telefone também. Mas se você tem uma eleição onde você tem um candidato que é preferido por determinado segmento e, contrariamente, o outro é preferido por aquele que não tem acesso, daí os resultados não conferem mesmo, né? Então, e também assim, fazer pesquisa hoje por internet, como a gente vê, vote aqui, a sua opinião, né? Tem um problema aí que é o eleitor que se autosseleciona para participar. Então você fica sem um controle se aquelas pessoas que estão respondendo, elas representam realmente o perfil do eleitor brasileiro. Mas vamos aproveitar o restinho de tempo aqui do segundo bloco, só para uma explicação para os leitores. Aqueles problemas que ocorreram em 2010, ficou claro que havia duas metodologias, cada qual... Uma metodologia de entrevistar as pessoas num local onde moravam, outra metodologia de pegar em praças. Explica um pouquinho essas diferenças e quando que uma é mais eficaz que a outra ou menos eficaz. Olha, na pesquisa de opinião pública, você tem os modelos amostrais, né? E aí são as teorias estatísticas, e tem a forma de coleta, né? A forma de coleta, primeiro, você pode fazer essa coleta da informação no domicílio do eleitor ou num ponto de fluxo. Esse ponto de fluxo, quando ele é escolhido, não é um ponto de fluxo falar, vamos no mercado e ver o que as pessoas estão falando ali no mercado. Ele tem toda uma teoria estudada por trás para escolher esses pontos, né? Na verdade, o que a gente busca com isso, seja domicílio, seja ponto de fluxo, é a dispersão geográfica, a cobertura geográfica daquele espaço físico que você está pesquisando, né? O que a gente vê, assim, eu não diria para você que existe uma metodologia melhor, é ponto de fluxo ou domicílio. Nós, no Ibope, usamos domicílio, por uma questão de verificação das informações que foram coletadas, mas também já usamos em algumas situações, em municípios, por exemplo, onde tem uma pressão muito grande dos políticos em cima dos eleitores, ou quando acontece um fato, muitas vezes é muito pior você pegar na casa, porque a pessoa fala, agora vai saber que eu moro nessa casa e que eu disse que vou votar em fulano. Por outro lado, o pessoal mais humilde é menos sociabilizado para frequentar locais públicos. Sim, então, o que a gente percebe, se você analisar duas metodologias, o que a gente percebe é que, no final, tanto uma quanto outra, elas se convergem. Né? Mas quando tem a curva, uma capta antes. Então, no começo, o que acontece se hoje eu estou fazendo uma pesquisa no domicílio, esses menos socializados estão menos informados ainda sobre a eleição. Então, provavelmente, na minha pesquisa, que é domiciliar, vou obter um índice de pessoas que falam não sei em quem vou votar, maior do que uma pesquisa que está sendo feita em ponto de fluxo. Mas, no final, à medida que a informação vai se disseminando no eleitorado, as duas convergem. Bom, vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Bom, Brasilianas.org está de volta. Aqui o tema do programa de hoje é pesquisas eleitorais. Recebemos no nosso estúdio de São Paulo, diretor executivo do Ibope, Márcia Cavallari, e no estúdio do Rio de Janeiro, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Marcos Figueiredo. Nesse último bloco, vamos discutir as relações entre a política e seus discursos, emoções, embates
e o lado racional das pesquisas. Como essa interação define o resultado de uma eleição? Só avisando aí que, infelizmente, foi tão bom os 2 primeiros blocos que nós estamos com pouco tempo aqui, então vou pedir uma respostinha curta aí. O professor Marcos, quando se faz pesquisa de produtos, os produtos mais vitoriosos não são aqueles baseados no que o consumidor quer, porque são aqueles que vão além das expectativas do consumidor. Então, o consumidor sabe o que quer. O pessoal diz que os grandes inovadores são aqueles que dão aquilo que o consumidor ainda não sabe o que quer. Nas eleições isso ocorre. Teve um fenômeno Collor lá atrás, mas de alguma maneira a análise do produto, o candidato pode seguir parâmetros semelhantes, não? Sem dúvida, porque existem dezenas de exemplos de eleições nas quais quem estava em primeiro lugar nas pesquisas acabou sendo derrotado. Tem vários exemplos. Um dos exemplos, assim, que é hoje, digamos, um case, como se gosta de falar, foi a primeira eleição do Marconi Perillo, que ele conseguiu virar uma eleição que ele começa lá atrás, baixinho nas pesquisas, acaba virando para o segundo lugar no primeiro turno e acabou se elegendo no segundo turno. Isso aí é exatamente um exemplo que a gente pode usar para o que você está falando. Havia uma tendência em Goiás, uma tendência muito grande em reproduzir a família Iris Rezende. Então, ele era o candidato favorito. E, de repente, o publicitário da campanha do Marconi Perillo simplesmente descobriu uma coisa maravilhosa para a eleição. Ele falou para os eleitores: nós precisamos trocar isso aqui. Chega de comer na mesma panela, chega da panelinha, vamos trocar isso daqui. E a propaganda, usando o nerso da Capitinga, ficou a campanha inteira dizendo que estava na hora de trocar as panelas. E o eleitor entendeu que precisava. O eleitor não sabia que precisava trocar as panelas, ele estava acostumado com a família Iris Rezende. E aí o eleitor falou: é verdade, precisamos trocar isso aqui. E trocou. Olha só. Mas eu queria ver essa questão de você transpor estratégias de outros países para outros países. Né? Por exemplo, a campanha do Obama, você teve chamado pensamento neocon lá, baixarias pela internet, das mais expressivas, exploração de preconceito. Isso aqui foi transplantado para cá. Em geral, e para outros países da América Latina também. Em geral, essas ondas do que ocorre nos Estados Unidos, nas diversas eleições, elas servem de modelo para países que nem o Brasil, por exemplo? Olha, eu acho que cada eleição tem um contexto diferente, né? Não dá para a gente reproduzir as coisas que acontecem lá. Lá tem 2 partidos, aqui tem 27, acho que agora, 27 partidos, muito difícil. Lá tem uma identificação partidária muito forte, aqui não tem, né? Mesmo porque os eleitores não conseguem diferenciar um partido do outro. Então, o que um distingue do outro, porque são muitos. Depois tem a questão ainda que um candidato é eleito num partido, no dia seguinte troca, ou no meio do caminho troca, né? Então, aqui ainda fica prevalecendo muito a escolha do candidato. O partido não é a primeira variável de escolha. Mas a campanha desqualificadora, não, então a exploração do preconceito é similar, né? É similar, né? Agora, nem sempre, a gente também tem uma série de casos que a campanha desqualificadora é vencedora. Isso. Né? Tem muitas que não são. O eleitor, ele quer que tenha discussão das propostas, solução dos problemas, ele está aprendendo a votar a cada eleição. Ele está vendo que se um governo, independente de quem é o gestor, se continua as obras que o outro deixou, ele se beneficia. Né? Então, começam a criar novos valores para o eleitor
que não é a denúncia. O eleitor também já está calejado, já sabe, ele já fica preparado que na campanha vai vir a baixaria, que vai vir um denunciando o outro. Então ele busca se armar e busca elementos, então ele vai buscar informações onde ele confia mais, né? Ele não é, tão influenciado assim, né? Ele vai buscar e vai aprendendo com isso, ele não quer errar, ele sabe que o gestor que ganhar tem sim um impacto direto na vida dele, né? Onde ele está votando de uma forma cada vez mais pragmática, né? Então acho que é um aprendizado e em cada local é uma forma, né? Então não dá para transpor modelos idênticos. Perfeito. Bom, o Brasileiros.org sobre pesquisa eleitoral chega ao fim, nesse início de campanha eleitoral. Agradeço muito a participação da diretora executiva do IBOP, Márcia Cavallari, e do professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, o Marcos Figueiredo. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasileiras.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.